intenções da nossa missa de hoje é pelo 7º dia de falecimento de Olga Alves da Silva e pelas almas de José Lemes da Silva, família Lucas Vasques, Francisco Assis, Antônio Vicente, Luzia Ana, Inácio Domingo, Maria Helena, Maria Francisca, Clélia Maria Dias de Souza, Milton Martins de Souza, família Silva, Maria da Glória da Cunha, Maria dos Santos, Maria Aparecida França, e por todas as mães falecidas, pela alma de todas as mães, pela saúde de Luiz de Souza, José Vicente, Joaquim da Silva, Geraldo Cardoso de Souza, Luciene Pereira, Genésio de Toledo Filho, Alexandre de Toledo Filho. Pelo aniversário de Adenésio Francisco Simões. Celebramos hoje o segundo dia da novena em louvor ao Divino Espírito Santo. Vamos acolher os festeiros e todos os fiéis devotos, nossos rezadores, rezadeiras, que com suas bandeiras mantêm a tradição e nos ajudam a louvar o Divino Espírito Santo com alegria. Acolhemos também os padrinhos desta segunda noite da novena. Sintam-se abraçados por toda a comunidade paroquial. Com muito carinho, recebemos o Padre Ademir Andrade de Sá, que esteve à frente da nossa paróquia de janeiro de 1991 a abril de 1992 e que hoje nos dá a alegria da sua presença. Iniciemos a Santa Missa cantando. Os devotos do Divino vão abrir sua morada, a bandeira do menino ser erguida, ser louvada. Deus nos salve, esse devoto, pela esmola em nosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que esta mesa seja farta, que esta casa seja santa, que o perdão seja e a fé seja vinida, e o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Fazem todos seis escravos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. O estandarte vai escrito, ele voltará de novo, e o rei será bendito, ele nascerá no povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus, nosso Pai,
o amor de Jesus Cristo, a alegria, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que nos reunimos aqui para a celebração da Eucaristia, a celebração da Santa Missa. É sempre uma festa para nós, porque é momento de encontro com Deus, momento em que nós renovamos a nossa fé, nossa esperança, também o desejo de vivermos cada vez melhor a caridade, o amor fraterno entre nós. Então vamos viver da melhor forma possível esse momento de encontro com Deus, rezando nós que estamos aqui uns pelos outros e lembrando de todos aqueles que pediram nossas orações. Nós estamos celebrando a liturgia do Bom Pastor. O quarto domingo é sempre o domingo do Bom Pastor. E também o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Então vamos rezar. Nós acabamos de ter aí a nomeação do novo Papa, né? Então vamos rezar para que o Papa Leão XIV seja de verdade sinal vivo do Bom Pastor, não somente para nós católicos, cristãos, mas para a humanidade toda, né? Nós vimos como o Papa Francisco conseguiu isso, ser uma presença do Cristo Bom Pastor para a humanidade toda. Então vamos rezar para que o Papa Leão XIV, do seu jeito, do seu estilo de ser, consiga também marcar essa presença do Cristo Bom Pastor entre nós. Nós iniciamos a Santa Missa sempre fazendo um gesto de reconciliação com Deus. Todos nós somos pecadores, necessitamos da misericórdia de Deus, então peçamos que Ele derrame sobre nós de maneira farta, abundante a sua misericórdia, nos perdoando de todos os nossos pecados.
misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos cantar? Oremos. Vamos rezar em silêncio. Nós estamos no segundo dia da novena de preparação à festa do Espírito Santo. Daqui a pouquinho, mais alguns dias, será toda a igreja que vai estar se preparando para a festa de Pentecostes. Então vamos rezar em silêncio, pedindo a Deus que derrame de novo o seu Espírito sobre todos nós e nos renove no amor de Deus, nos renove em nossa fé, assim como toda a igreja, que o Espírito venha de novo sobre toda a igreja, sobre essa comunidade, sobre o Padre Gabriel, que está aqui com vocês caminhando, para que nós possamos avançar cada vez mais para as águas mais profundas de nossa fé. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor,
Jesus Cristo, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se só um minutinho. Então, conforme eu disse no início da missa, todos os anos, no quarto domingo da Páscoa, nós temos a alegria de celebrar a festa do Bom Pastor, o ressuscitado, que nós estamos celebrando desde a Páscoa, todo esse tempo, e vamos continuar celebrando depois também da Páscoa, do tempo pascal, né? É o Cristo Bom Pastor, é o Cristo Bom Pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. A imagem do pastor é uma das mais significativas, expressivas na Sagrada Escritura. Todos nós, quando nós não somos capazes de traduzir alguma coisa em palavras, nós usamos sinais, figuras, imagens, tentando traduzir aquilo que queremos dizer, quer dizer, aquilo que é tão grande e tão importante que nós não encontramos palavras. Então a Sagrada Escritura faz a mesma coisa. Por isso nós encontramos muitas imagens, muitas figuras que foram usadas pelos escritores da Sagrada Escritura, pelos profetas, etc., tentando traduzir o amor que Deus tem pelo seu povo, o amor que Deus tem pela humanidade toda, por cada pessoa, por cada homem, por cada mulher que vem a esse mundo. E conforme estou dizendo, esta imagem, essa figura do pastor, ela é muito significativa, muito expressiva, né? Porque o pastor é aquele que cuida das ovelhas. Jesus, nesse capítulo 10 de João, faz um longo discurso sobre o pastor. E ele diz: eu sou o bom pastor, não sou como os outros, eu sou o bom pastor. Jesus Cristo faz uma crítica forte aos pastores de Israel, que deveriam cuidar do povo, do rebanho, e não cuidavam. Pastores naquele tempo não eram só as autoridades religiosas, mas também as autoridades políticas, como também hoje. Todo aquele que tem responsabilidade de cuidar do povo, ou então cuidar de um grupo, cuidar de outros, etc., pode atribuir-se o título de pastor, porque a figura do pastor traduz, né, esse cuidado que um deve ter pelo outro, né? Então, por isso estou falando, é uma imagem muito significativa, né? E nós, celebrando essa festa do Bom Pastor, devemos nos centrar, ou então nos focar naquilo que nós ouvimos no Evangelho. Jesus diz: eu conheço, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No trechinho que nós ouvimos hoje, são 3 versículos só, do longo discurso que Jesus Cristo faz sobre o pastor. Mas esses 3 verbos que Jesus usa
são muito importantes, são fundamentais. Nós podemos dizer assim, que todo o discipulado de Jesus, quer dizer, o seguimento de Jesus, nós somos discípulos porque seguimos a Jesus, então todo o discipulado de Jesus, ele se realiza, né, ele se constrói, ele se levanta sobre esses 3 verbos, que são como que o tripé do discipulado de Jesus: escutar, conhecer e seguir. Escutar, em toda a Sagrada Escritura, em toda a tradição bíblica, é algo fundamental. No Antigo Testamento, por exemplo, os judeus, e até hoje é assim, os judeus rezavam ao menos 5 ou 6 vezes aquela oração: Shema Israel, o Senhor nosso Deus é um é o nosso Deus. Shema, em hebraico, significa escuta, Israel. E nós sabemos o quanto o povo de Israel, por tantas vezes, repetidas vezes, deixou de escutar a Deus. E por isso pagou um preço alto, um preço caro. O povo foi levado para o exílio 2 vezes. Depois da saída do Egito, o povo foi para o exílio 2 vezes e sofreu em terra estranha, etc. Tudo como consequência da falta de escutar a voz de Deus. Escutar a voz. São Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim: a fé nasce pelos ouvidos. A fé nasce pelos ouvidos. Quer dizer, nasce da escuta da palavra. Nasce da escuta da palavra. O judeu até hoje reza: Shema Israel, o Senhor nosso Deus é um. E interessante que quando o judeu reza, ele fecha os olhos. Ele faz assim, fecha os olhos e reza: Shema Israel. Por quê? Porque a fé não depende da visão. A nossa fé não depende da visão, mas depende da escuta. Nós temos fé na medida que escutamos a Deus. Nós fracassamos muitas vezes nossa fé. Nós vivemos uma fé muito superficial às vezes, porque não somos capazes de escutar a Deus. Escuta. A fé não depende da visão, depende da escuta. Nós ouvimos, há 2, 3 semanas atrás, o que aconteceu? Tomé exigiu de Jesus o quê? Ele disse: eu só vou acreditar que ele está vivo, que ele ressuscitou, se eu vir as marcas dos pregos em suas mãos. E Jesus, quando apareceu, Tomé estando junto, diz assim para Tomé: Tomé, você acreditou porque viu? Bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Todos nós. Quem é que viu Jesus aqui? Alguém já viu Jesus? Eu nunca vi. Mas Jesus diz: bem-aventurados os que creem sem terem visto. Agora, a fé não depende da visão, mas depende da escuta. E em nossos dias, nós todos às vezes ficamos em dívida em relação a isso. Quer ver só? Quer ver só como é verdade isso? Quem tem a Bíblia em casa? Levante a mão. Quem tem a Bíblia em casa? Ótimo. Aí, quase todo mundo tem. Quem pega na Bíblia todo dia para ler pelo mesmo versículo? Levanta a mão. Que vergonha. Que vergonha. E como é que você vai ter fé se você não lê a palavra? Se você não tem a palavra nas mãos? Se você não escuta a palavra? Outra coisa, gente, vocês ouviram? Jesus Cristo fala: escuta. Ele fala, não fala ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não, Jesus Cristo fala: as minhas ovelhas escutam. Porque é diferente. Escutar é muito diferente de ouvir. Se você tem os ouvidos bons, você ouve bem. E às vezes ouve até mesmo aquilo que não gostaria de ouvir. Não é assim? E ouve muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, escutar
é muito mais que ouvir. Ouvir, a gente ouve com os ouvidos. Escutar, a gente escuta com o coração, a gente escuta com a inteligência, a gente escuta com a nossa liberdade, com a nossa vontade. Quer dizer, nós escutamos com todo o nosso ser. Por isso que é difícil a escuta. Nós, por exemplo, nós nos escutamos tão pouco. Às vezes até na vida familiar, os pais escutam pouco os filhos. O marido escuta pouco a esposa escuta pouco o marido. Ouve, mas não escuta. Quando a gente escuta, a gente guarda. Quando a gente ouve, né, passa rapidinho. Né? Às vezes as pessoas vêm à missa e depois saem, vai para casa. Nossa, hoje foi a missa, foi uma beleza. O padre falou tão bonito. O padre falou, e o que o padre falou? Eu já nem me lembro mais. Não é mesmo? Quer dizer, não escutou nada, só ouviu. Naquele momento foi bonito, mas passou. Entendeu? Então, escutar. E quando nós não escutamos as pessoas, às vezes nós provocamos sofrimento. Né? Tem tanta gente sofrendo hoje por falta de quem as escute. Pessoas com depressão, pessoas desanimadas, pessoas ansiosas, pessoas que não têm rumo, direção na vida. Escutar. Né? E na vida familiar é um belo lugar para a gente praticar o exercício da escuta. Depois, o segundo verbo que Jesus usou: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Conhecer aqui não é uma atividade, uma ação do cérebro, mas é ação do coração. Conhecer que Jesus Cristo, em toda a tradição bíblica, é assim: conhecer significa amar, significa estabelecer uma relação de intimidade com o outro. Né? Nós conhecemos na medida em que nós amamos, e amamos na medida em que nós conhecemos. Né? Na nossa vida é assim. Né? Vocês lembram quando o anjo Gabriel se manifestou a Maria, dizendo que ela ia ser a mãe de Jesus? O que ela disse para o anjo? Como que isso é possível se eu não conheço homem algum? Mas Maria estava noiva de José, e como que ela teve coragem de falar isso para o anjo que não conhecia homem algum? Mas nesse sentido, ela não conhecia homem algum, no sentido de que não tinha vivido nenhuma relação íntima com José, nem com qualquer outro homem. Então ela disse ao anjo: como será isso se eu não conheço homem algum? Então, quando Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem, é nesse sentido de o discípulo de Jesus, aquele que é ovelha de Jesus, faz parte do rebanho de Jesus, é alguém que vive essa relação de intimidade com Ele, né? De uma comunhão de vida com Jesus. Olha só que coisa bonita, né? Primeiro escutar, depois estabelecer essa relação de proximidade, de amizade intensa, profunda com Deus, com Jesus. Depois o terceiro verbo: elas me seguem. É o verbo seguir. Seguir aqui, não no sentido de colocar-se atrás, de seguir os rastros. Seguir aqui no sentido de aderir, de adesão. As minhas ovelhas me seguem. Quer dizer, elas creem, elas acreditam, elas assumem aquilo que eu ensino, aquilo que elas ouvem de minha boca, né, de minha voz. Então, elas me seguem. É muito mais que só colocar-se atrás. É levar o tempo todo no coração, na mente, nos lábios, aquilo que Jesus nos diz. Então, escutar, conhecer e seguir. O discípulo, aquele que faz parte do rebanho de Jesus, tem essas três palavrinhas sempre
em sua vida. Quem traz sempre essas 3 palavrinhas em seu coração, como propósito de viver cada vez melhor a sua fé. E depois, seguindo o Evangelho, Jesus Cristo diz: a elas eu dou a vida eterna. A elas eu dou a vida. Então, quem escuta, quem conhece, quem segue a Jesus, tem a garantia da vida eterna. Vida eterna que não é para depois da morte. Por isso aí no texto do Evangelho, Jesus Cristo diz assim: eu lhes dou a vida eterna. É já agora. Jesus não diz: eu lhes darei, né, lá no futuro, mas eu lhes dou já agora. Então, quem escuta, quem conhece, quem segue, já participa da eternidade, da vida, da comunhão com Deus, com a Trindade Santa, né? E depois, para terminar, Jesus Cristo fala por 2 vezes: essas ovelhas jamais serão arrancadas de sua mão. Ninguém vai arrancá-las de sua mão, e nem vai arrancá-las das mãos do Pai. Olha, gente, isso aqui é tão bonito, né? Então, na medida em que nós escutamos, conhecemos e seguimos Jesus, nós estaremos sempre no caminho certo, estaremos vivendo sempre na presença de Deus, teremos sempre a companhia do Cristo em nossa vida. Então, isso aqui é para nós todos avaliarmos onde nós ficamos aí, né? Qual é o grau de nossa fé, qual é o grau de nossa pertença a esse rebanho de Jesus, que é a igreja. Então, vocês estão percebendo, né, que seguir a Jesus Cristo é muito mais que só estar na igreja, né? É muito mais que só estar na comunidade, fazer parte da comunidade. Não. Essas 3 palavrinhas, nós as vivemos em todo lugar. Não é? Aqui, mas também lá em casa, também no trabalho, também na sociedade, em todo lugar, né? Então, por isso que eu disse no início, a festa do Bom Pastor é uma festa muito bonita, que renova em nós esse desejo, esse propósito de vivermos cada vez melhor a nossa vida, vivermos cada vez melhor o seguimento de Jesus. Deus nos ajude. Amém. Fiquemos em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vocês acham fácil escutar, conhecer, seguir a Jesus? É fácil? É ou não? Não é fácil. Então, vamos em nossas preces pedir a Deus que nos dê a graça, a ajuda que nós precisamos. Pai misericordioso, pedimos pela igreja para que suas obras e suas ações sigam com fidelidade a voz do bom pastor. Por isso vos pedimos. Espírito Santo, vem iluminar. Pai Santo, pedimos pelo Padre Ademir para que sinta a ação do Espírito Santo sobre a sua vida sacerdotal e sobre seus projetos. Por isso vos pedimos. Espírito Santo, vem iluminar. Pai Santo, pedimos
para que os dons do Espírito Santo sejam derramados em abundância sobre os seus trabalhos. Nós os pedimos. Pedimos por todas as mães, neste dia especial dedicado a elas e em todos os dias, para que esse lindo dom seja iluminado pelo dom do Espírito Santo de Deus. Por isso nós os pedimos. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Escutai-nos e atendei-nos, ó Pai Santo, em vossa infinita bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Criador.
vosso, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por esses mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja causa de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo, porque em Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto vive, agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também nós nos unimos às virtudes celestes e às potestades angélicas, cantando a uma só voz. Santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes canta o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. É este o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, que se fica esperando a sua volta. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, na sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. E o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, e o nosso Bispo Pedro Luiz, com os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. De modo particular, nós lembramos o 7º dia de Olga Alves da Silva e todas as demais intenções que estão aqui sobre o altar. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Jesus é o bom pastor e nos revelou o Pai que cuida de nós, que está sempre pertinho de nós, porque nos ama.
Vamos então rezar com alegria, com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes nós, convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Podem sentar-se.
vendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Estender os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças renove, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Ó bom pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho e dignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas que remisses com o precioso sangue do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir a Maria. Cadê a imagem de Nossa Senhora? Aqui. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por todos nós, para que nós possamos nos preparar bem para essa festa do Espírito Santo
que assim como Ele veio sobre ela, venha também sobre nós e torne nossa vida de fé cada vez mais fecunda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Temos alguns avisos, para sentar um pouquinho. Antes dos avisos, amanhã é um dia bem especial para todos nós, não é? Ou todos nós temos mães, então esse dia para nós é um dia de tantas lembranças boas, de tantos desafios, não é? A gente lembra com muito carinho quem tem as mães ainda vivas, quem já tem as mães falecidas, mas a gente gosta de lembrar sempre e rezar, seja pelas vivas, seja pelas falecidas. Tem uma mensagem da comunidade que vai ser lida nesse momento para todas as mães. Quem é mãe aí, levanta a mão, vamos ver as mães. Que bacana, rezamos por vocês, rezamos pelas nossas mães falecidas. Hoje, com o coração cheio de alegria e gratidão, nos reunimos para homenagear aquelas que são expressão viva do amor de Deus, nossas queridas mães. Muito obrigado por gerar em nossas vidas, pela presença constante e pelo colo nos momentos difíceis, pelo sorriso e oração silenciosa nos dias de luta. Em cada gesto simples, vocês revelam a face de Deus que cuida, acompanha e que jamais abandona. Assim como Maria, a mãe de Jesus, vocês dizem sim todos os dias. Obrigado por acordarem cedo, cuidarem da família, da casa, do trabalho, da igreja, da escola. Não sei como vocês aguentam. Só Deus para recompensá-las com saúde, amor, coragem, fé, esperança e tudo o que mais precisarem para serem felizes e realizadas. Que Deus derrame bênçãos especiais e abundantes sobre vocês, queridas mães. E neste dia queremos dizer muito obrigado por nos revelarem o amor de Deus através do seu amor de mãe. Uma homenagem da nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior no mundo. Como é grande meu amor por você. Deus abençoe cada vez mais as nossas mamães queridas. E vamos cantar os parabéns. Hoje, sábado, domingo, a gente sempre canta os parabéns. Na semana não cantamos para vários aniversariantes. Tem Sueli, tem mais alguém aí, não tem? Da família? Acho que não está por aqui hoje. Cantar para as mães e para os aniversariantes. Quem estiver fazendo aniversário, vem aqui na frente um pouquinho. Que Deus abençoe as mães, Deus abençoe nossos aniversariantes. Vamos cantar de pé? Nossa.
sentar mais um pouquinho, por favor. Quero lembrar agora, agradecer a todos vocês que vieram participar. Tem já alguns dias desde as orações nas casas, com rezadeiras e rezadores, abertura, o primeiro dia ontem, hoje já o segundo dia da nossa novena ao Divino Espírito Santo. Então, o nosso festeiro Nelson e a Silvana hoje tiveram compromisso, mandaram os representantes aqui, né? Então, aqui a filha, o genro, a família, a gente acolhe com muito carinho, representando hoje os nossos festeiros. Os capitães mastro estão aqui firmes, né? Está aqui o Jefferson e a Mariana. Também agradecer aos padrinhos e madrinhas que não medem esforços, né, para ajudar a nossa paróquia, as nossas festividades. Deus abençoe a vocês cada vez mais. Também, pessoal, todas as nossas pastorais, movimentos, liturgia, música, arte sacra, né? A gente vê tudo bonito e imagina a quantidade de trabalho que dá, seja o Ronaldo, o Mauro e tantos outros aí envolvidos nas várias pastorais e movimentos, né? Ligados à liturgia, arte sacra, ministros, coroinhas, cerimoniais. Envolve bastante gente para que a coisa fique bonita, né? Dá trabalho, a gente agradece a todos e reza por todos também. Depois a Mariana vai reforçar a questão da rifa, bingo, afogados, barracas lá embaixo, estão funcionando. Importante o nosso apoio a todos. A nossa aqui também, as exposições de fotos no salão, para relembrar toda a nossa história aqui das nossas festividades. Então, isso é bastante importante. Nosso carinho e nosso agradecimento todo especial ao Padre Demir. Nós moramos juntos no seminário muitos anos, né? Uns 5, 6 anos, fala um tempinho, né? Mais de 30. E Ademir sempre foi muito sério nos seus trabalhos, muito querido pelos seminaristas todos, pelos padres também. Trabalhou em tudo nessa diocese, né? Desde iniciou lá pela catedral como seminarista, passou por coordenações diocesanas, tantos trabalhos em paróquias, inclusive aqui em Sabaúna, sempre queridos por todos nós, um seminarista respeitado, já virou reitor. A gente era seminarista ainda e já era reitor e vice-reitor. Então a gente agradece muito, eu especialmente, quantas vezes você me ajudou também no seminário. Então que Deus, embora somos da mesma idade, né, praticamente, eu sou 3 meses mais velho, né? Tá vendo? Aqui não aparece nada, eu já não tenho cabelo nem nada, ou está inteira, tá vendo? Que beleza. Então uma alegria muito grande que deu certo de você vir. Somos admiradores do seu trabalho social, a vida inteira envolvido com pastorais sociais, com estudo. Hoje tem a casa de recuperação que ele acompanha. Antes eram crianças de rua, hoje são pessoas em situação de rua, né, adultos. Então já estive lá na casa, uma maravilha lá em Suzano. Pouco tempo eu pedi ajuda lá para ajudar algum dos nossos aqui da praça. Fui super bem recebido. Pena que depois mostra não quis ir, né? Ficou uns 15 dias no hospital, depois achou que ia recuperar sozinho e a gente sabe que sozinho é difícil. Mas fizemos a nossa parte, a gente não pode obrigar, né? Liguei lá, me trataram super bem na casa, quero agradecer esse apoio muito importante para as pessoas em situações bastante vulneráveis, e sempre foi a opção do Padre Demir trabalhar com os mais necessitados. Então, que Deus abençoe e esse trabalho seu continue firme. Nossa paróquia preparou uma lembrança, juntamente com o grupo de mães, para você nesse momento. Muito obrigado aí. Isso, vamos lá, com muito carinho. Passo a palavra para os capitães de mastro. Boa noite. Boa noite. Agradecer primeiro ao Padre Demir, que veio celebrar conosco hoje. Eu tinha 4 anos, Padre, quando você esteve aqui, né? Estou ficando velho mesmo, né? E o Senhor batizou a Jéssica. O Senhor batizou a Jéssica e meu irmão Samuel, quando esteve aqui. Agradecer a
vocês aqui presentes hoje também. A nossa quermesse funciona ainda hoje, né? Vai funcionar nos finais de semana, durante a semana inteira aqui a nossa cantina funciona. As barracas lá de baixo, quem puder dar uma passadinha lá, visitar, são trabalhadores, trabalhadoras, né? Veio aqui trabalhar também, né? Quem puder visitar lá também vai ter show, não sei hoje, chovendo, mas acredito que sim, que vai ter show sim. Aqui na nossa cantina, os caldos, né, o pastel e o nosso tradicional afogado. A gente está servindo a semana inteira, quem quiser experimentar, às vezes no domingo não pode experimentar, não consegue, né? Pode experimentar durante a semana ou também comer mais vezes, né? Porque a gente não fica com muita vontade esperando o ano que vem, né? Para vir. E lembrando que o convite do afogado do domingo e do nosso bingão também e da rifa também estão sendo vendidos ali no caixa. Se vocês tiverem interesse, podem passar ali, isso ajuda muito a gente. Agradecer os seus livros, estou vendo a Fátima ali, que está ajudando a gente, está aqui os seus livros, está passando todo o conhecimento do afogado para a Celina, para a equipe da cozinha. Agradecer muito ao Senhor, e o sabor é do Senhor mesmo fazendo, da mãozinha do Senhor mesmo fazendo. Deus abençoe, Senhor, viu? Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Ótimo, vamos encerrar a lista então, pedindo a Deus que nos abençoe a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui, depois de 32 anos, né? Eu vi aí várias pessoas que lá atrás ainda tinha cabelo, hoje já não tem mais, tinha cabelo preto, hoje é branco, né? Não tinha barba, hoje tem, né? E assim vai, né? Assim, vamos caminhando juntos. Ótimo, eu agradeço, viu, Caleta? Deus abençoe pelo convite, pela oportunidade de ter estado aqui com vocês, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, um bom domingo, e de paz, e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus, hoje e sempre. Eu durante a missa toda, não falei nada das mães, mas de propósito, né? Que amanhã é dia das mães, né? Já foi celebrado hoje também, mas de propósito, para que amanhã todas as mães estejam aqui. Até aquelas que não estiveram aqui hoje, estejam aqui, tá bom? Então, até qualquer outra hora, tá bom? Tchau.